Bem, então vamos nós, né? Faltou somente para acabar a nossa disciplina, deixa eu ver, pegando aí na apostila, falamos da administração de enfermagem, o que era administração, né? O que são os recursos que são utilizados na saúde. Falamos um pouquinho sobre a saúde no Brasil e o trabalho da equipe de enfermagem, sobre a sistematização e sobre as atividades, né, hospitalares e o meio ambiente. Hoje terminamos com uma avaliação diversificada. Eu pedi para vocês pesquisarem sobre as atividades da enfermagem e sobre as anotações de enfermagem. Ok? Vamos aqui em relação às anotações de enfermagem. Está na página 34 da apostila. Ao mesmo tempo, eu fiz um pequeno resumo sobre as anotações aí para vocês, tá? Desde o início, né, da disciplina da administração, que eu venho falando para vocês do desenvolvimento relacionado à atividade da enfermagem em relação à carga horária de trabalho e o tempo gasto para o atendimento do cliente. Falamos sobre a sistematização de enfermagem, naqueles processos, na etapa dos processos de trabalho da enfermagem, né, sobre o planejamento, sobre a evolução, a avaliação do meu planejamento, sobre o levantamento de dados, não é isso? E falar sobre a anotação de enfermagem requer uma aula somente sobre isso, mais específica, tá? Por quê? O próprio Corém, ele nos respalda através de legislação, né, sobre a importância da anotação de enfermagem. Hoje nós trabalhamos não só na área administrativa, mas também temos uma área jurídica, né? Hoje os processos relacionados à saúde são imensos e relacionados a uma equipe multiprofissional. Mesmo porque na mídia vocês veem, né, o tempo inteiro aí na televisão, nas redes sociais, casos onde há comprometimento tipo de erros de estética, erros de cirurgia, e da enfermagem também não está livre. Há muito tempo atrás, enfermagem também foi para a mídia, ou de pessoas, né, usando o nome, o título de técnico ou enfermeiro e atuando dentro de hospital, ou até mesmo em erros de medicação. Então, com o advento da anotação, da sistematização, da anotação de enfermagem, veio nos respaldar juridicamente de todas as nossas ações. Então, até então, o que nós tínhamos apenas de comunicação verbal, passamos a ter uma comunicação por escrita. Nós tivemos a aula sobre manuais, sobre regimento, sobre normas, sobre rotinas, e nós temos também mais um elemento, que é a anotação de enfermagem, que ela está também pautada no registro em livro, ata oficial da instituição, para que eu possa relatar toda e qualquer ordem e ocorrência que ocorra na minha jornada de trabalho.
Quando vocês estiverem já atuando no hospital, estagiando, né, na área de saúde como um todo, vocês podem perguntar: onde está o livro de ordem e ocorrências? Né? Esse livro, ele registra formalmente, né, todas as consequências e intercorrências que ocorrem no meu plantão, né? De uma forma até um tanto informal. Ali eu registro a equipe que está trabalhando naquele dia, quem está de férias, quem está de troca de plantão, de permuta, quantos pacientes internados, né? Quem são esses pacientes, quantas admissões, altas, óbitos, quem saiu para exame, checklist de material de carro de parada, reposição de materiais, e outras intercorrências, como queda do leito de paciente, acidente com pérfuro cortante, certo? Então, todos essas nuances que ocorrem no nosso dia a dia do plantão, independente se somos diaristas ou plantonistas, eles devem ser registrados, até para o nosso respaldo posterior. Mas como assim? Bem, vamos dar aqui um exemplo. O paciente, ele foi orientado a não se levantar do leito. Então, ele se levanta por livre e espontânea vontade, vai no banheiro, sofre uma queda e, consequentemente, um traumatismo craniano. Se quando ele levantou, eu não avisei, eu não comuniquei, ele pode alegar judicialmente que ele não foi orientado sobre o assunto, sobre o não sair do leito, manter um repouso, e aí o hospital é responsável por essa ação. Por outro lado, se eu mantenho um registro e coloco paciente, fulano de tal, leito tal, repouso absoluto no leito, orientado mesmo a não se levantar e solicitar a presença da equipe de enfermagem. Nesse contexto, está registrado, eu tenho meu respaldo, que se ele caiu, ele sabia que não podia se levantar, entende? Então, eu dei só esse exemplo para vocês entenderem que tudo aquilo que eu relato, escrevo, e é por isso que é importante termos uma boa redação, né? Colocarmos isso em pauta, porque me garante o meu futuro profissional. Quem sou eu? Né? O distrato, um desacato, né? Qualquer coisa. É um relatório que ele se torna informal. Além dos outros registros, existem também registros formais, tá? Que no caso podem ser alguns impressos próprios, no qual eu formalizo uma queixa, uma ocorrência, né? Um ato adverso ao meu plantão. Então, isso faz parte da anotação de enfermagem. Lógico que toda vez que eu faço uma anotação, o que eu devo fazer? Eu devo usar a última linha, tá? Não pular linha, não deixar espaços de jeito nenhum, dar um traço, assinar e colocar o número do meu registro ou carimbo. Tá? Da mesma forma, é importantíssimo frisar, quando você erra, não rabisque, nem coloque corretivo. Não pode. Qualquer anotação errônea, você tem que colocar entre parênteses e dar um traço, para que juridicamente seja entendível que aquilo ali estava inadequado. Ou a palavra vírgula, a palavra digo, vírgula, e aí você coloca o fato real. Tá? Não podemos utilizar canetas coloridas, e sim ou azul, de preferência azul, ou preta
Preta não é tão indicado porque ela pode caracterizar uma cópia, né? E a caneta azul, ela já me gera um documento original. Bem, então, o Corém, ele nos respalda sobre esse tipo de anotação. E fora essa anotação, e fora a sistematização da assistência de enfermagem, nós temos um prontuário próprio no qual está inserido no prontuário do paciente, que é a anotação de enfermagem que fica anexado no prontuário do paciente. E nesse prontuário, eu anoto diariamente todo e qualquer procedimento que eu realizo com aquele paciente referente àquele prontuário. Então, é uma anotação individualizada, paciente por paciente, tá? Então, eu tenho aqui, no caso, o registro no prontuário do paciente. E ali eu lanço como eu peguei o plantão, como estava este paciente, quais as condições dele, a parte fisiológica dele, a parte física, os procedimentos invasivos, curativos, lesões, né? As medicações que talvez estejam sendo feitas o uso naquele momento da passagem do plantão. Então, nessa anotação, eu lanço esses itens, tá? Que é no prontuário do paciente. Ali também eu coloco todo o aspecto, não só técnico, mas também o psicológico, o espiritual. Ali eu também coloco as saídas do paciente, se ele foi para um raio-x, se ele foi transferido, se ele recebeu hemotransfusão, né? Então ali eu vou anotando tudo o que ocorre com ele no dia a dia. Se ele apresentou um pico hipertensivo, eu coloco na evolução também. Tantas horas, o paciente apresentou o pico hipertensivo. Comunicado ou o enfermeiro ou o médico plantonista. Feito medicação SOS. Tá? Então, todas essas anotações a gente faz, a gente tem que realizar, até para o nosso respaldo. Por exemplo, o paciente recusou-se a tomar a medicação das 6 horas. Eu vou e relato também. Então, isso é uma anotação. São formas que eu tenho de identificar todas as ações que são desenvolvidas no paciente internado e também, né, qualquer intercorrência que ocorra no plantão. Bem, e até mesmo por uma questão patrimonial. Pegamos emprestado o monitor cardíaco do CTI para monitorar o paciente do leito tal. Então, eu sei que aquele aparelho não me pertence, eu peguei de outro setor. Então, isso eu também registro. Ou, emprestado o aparelho de glicemia capilar para a pediatria. Também é uma anotação de enfermagem, é o meu respaldo. Entenderam? Então, aqui na página 35, inclusive, fala um pouquinho de alguns motivos que levam a ter a importância das anotações. Então, elas oferecem dados para pesquisas, revela como o paciente está evoluindo, como é que é o seu tratamento, fornece informações para outros profissionais, principalmente outros profissionais que quando eles chegam no setor, eles leem, né, costumam ler tudo que se passou com aquele paciente, de ocorrência e intercorrência. Contribui também para a identificação e resolução de problemas, constitui um modo de comunicação entre todos os membros da equipe de saúde, oferece também dados para fazer levantamentos estatísticos
tipo evolução de infecção relacionada à assistência à saúde, né? É uma. Oferece dados para o setor de contabilidade e da própria estatística. E em circunstâncias ético-legais, as anotações oferecem respaldo a quem executa o procedimento. Principalmente isso. Tá? Bem, então, fica bem caracterizado que se eu não anotar e houver alguma intercorrência, aquele paciente, né, entrar com um processo judicial ou ir para uma comissão de ética, o técnico ou o enfermeiro, ele fica desprotegido juridicamente, tá? Então, o que nós precisamos entender, né, sobre as recomendações do registro de informações? Está aí na página 35 também, tá? Então, primeiro, como eu já falei, que os dados devem ser registrados à caneta e principalmente com uma caligrafia ou uma letra legível e entendível. Porque às vezes, para você, pessoalmente, a sua letra é entendível, mas para o outro não é, tá? É aconselhável, olha, não é aconselhável deixar espaços em branco. Nunca façam isso. E se por acaso houver, risquem. Passem um traço naquele espaço em branco para inutilizar, tá bom? Evitem pular linhas, deixar linhas em branco também. E usar parágrafos. Sempre usar texto corrido. Verificar sempre o impresso que tem na instituição para usá-lo corretamente, tá? Preenchendo o cabeçalho por completo, colocando, se for o nome do paciente completo ou seu nome completo, né? Procurem sempre todo o cabeçalho deixar completo. Sempre ler as anotações anteriores do que o seu colega fez. O que aconteceu com aquele paciente? O paciente, ele teve um prurido, né, um processo alérgico, após a administração de tilatil. Então, eu li esse processo, eu li essa intercorrência. Eu vou me atentar, porque se tiver tilatil prescrito, eu vou ficar mais atenta. Entende? Então, isso me faz um respaldo. Assim também, a evolução de uma ferida. Se ela está cicatrizando, se ela não está, tá? Como eu falei também, aí na página 36 vem falando, jamais deve rasurar a anotação. Então, gente, não pode rasurar, não pode riscar, não pode usar corretivo, tá? Então, aí fala direitinho sobre isso. Distinguir a anotação a pessoa que transmite a informação, tá? Utiliza sempre no verbo infinitivo, isso é muito importante. E sempre, quando você vai fazer alguma anotação, alguma evolução, sempre comece na posição céfalo-caudal, ter uma ordem cronológica, inclusive, de anotação, né? Primeiro, tudo que você está vendo daquele paciente, como ele está, né? A forma como você pegou, as queixas. Depois, durante todo o dia, os procedimentos que vão sendo realizados, tá? Bem, utilizar uma coisa também muito importante, não demorem muito a fazer relatos. Bem, não percam tempo. O fato ocorreu, respira para raciocinar, faz um rascunho para você poder ler, para ver se é aquilo mesmo, se não falta detalhe algum, ou se você está também botando um detalhe a mais, né? E para depois botar na folha original. Se possível, sempre utilizar terminologia técnica e correta. Evitar também abreviaturas.
Ah, evitar anotações e uso de termos gerais, como segue em observação, paciente sem queixa, tá? Vamos evitar. Realizar os registros. Tá ok, Jéssica. Se estiver travando muito, não tem problema. Eu consegui botar o celular para gravar a aula. Depois, se você não conseguir retornar, né, ou cair novamente, você pode voltar a assistir a aula, tá? Ou você depois assiste também na aula gravada, tá bom, meu amor? Bem, então, realizar registros sempre com frequência, que isso é muito importante. E registrar também todas as medidas de segurança que foram adotadas para proteger aquele paciente, até para evitar agressões, circunstâncias, né, posteriores, tipo, o paciente, ele é um paciente psiquiátrico e está em surto psicótico, muito agressivo e, ao mesmo tempo, ele tem tentativa de autoextermínio. É um tipo de paciente que ele precisa ser contido no leito, fazer uma contenção mecânica. Primeiro de tudo, eu tenho que conter, mas o médico tem que consentir na contenção. E tem que estar prescrito. Porque senão ele é caracterizado como... A gente não pode fazer isso pelo médico. Não pode. Não pode. O médico tem que prescrever contenção mecânica quando necessário, né? E ele tem que falar. Eu não posso conter sem uma ordem, porque senão caracteriza lesão corporal. Se o paciente estiver agressivo, que tem que dar mesmo assim, se o paciente estiver muito agressivo, ao médico. Então, se o paciente está muito agressivo, né, você tem que comunicar ao médico. Ele tem que prescrever contenção mecânica. Porque senão, se a família chega de repente e encontra aquele paciente contido, ele pode caracterizar lesão corporal. Hoje em dia é caracterizado lesão corporal se não estiver prescrito. Entendeu? Depois eu volto na aula para ver, porque eu compro tudo, achei que a internet está muito ruim. Entendi. E uma outra situação também, né, sempre quando você assina qualquer documento, você tem que colocar o número do seu registro de enfermagem. Bem, sempre. Assinou o Corém. Tem que estar ali presente o número do Corém. Bem, essa aqui, então, é a parte das anotações. Inclusive, eu coloquei lá no grupo, que eu não sei se vocês viram, né? Que talvez vá servir para vocês. É um modelo de evolução técnico de enfermagem, no qual eu coloco aí mais ou menos como que deve ser uma evolução de enfermagem, né? Uma anotação de enfermagem, tá? E alguns bisuzinhos, né, que vai facilitar o preenchimento da evolução de enfermagem. Lembrando que a evolução é uma prática do dia a dia. Não tem como decorar, mas ela tem como entender. Tá? Bem, assim como tem a evolução, né, e a anotação de enfermagem, outros formulários também podem ser preenchidos ou desenvolvidos pela gerência de enfermagem ou pela administração, tá? Então, nesse momento agora, eu acabei de passar sobre as anotações de enfermagem, né, que na realidade estava aí começando na unidade 7, da página 34, e termina aí na página 37 lá em cima, tá? Que vai falando justamente sobre
essa importância das anotações de enfermagem e, ao mesmo tempo, eu coloquei para vocês também um modelinho que eu botei no grupo informativo. Certo? E duas situações também, né, que nós devemos falar um pouco. Deixa eu me ver aqui. É sobre a questão do dimensionamento. Que está aí na página 31. Na página 31, nós falamos um pouquinho sobre o trabalho na saúde, dimensionamento do trabalho da enfermagem, tá? E antes de falar um pouquinho sobre esse dimensionamento, e foi aí a atividade desenvolvida por vocês, né? A gente tem que falar um pouco sobre os indicadores de avaliação de qualidade da assistência. O que é isso? Bem, todos nós sabemos que hoje tudo gera em torno de qualidade, né? Processo do trabalho de enfermagem é um deles. Mas no hospital como um todo, quando eu falo desse processo de trabalho, né, eu falo sobre tudo, sobre todos os setores, né? O que acontece em cada setor. E para eu gerir, né, esse ambiente, que no caso é o hospital, que eu considero como uma empresa, mesmo pública ou privada, eu tenho que entender o meu processo do trabalho. Ou seja, não adianta eu comprar um caminhão de fralda geriátrica se a minha internação de idosos é mínima. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um estoque exacerbado de fraldas que pode até perder a validade. Um outro exemplo, vamos falar de fraldas, é fralda descartável de recém-nascido, se eu não tenho maternidade na minha instituição. Ah, mas aí eu tenho pediatria. Bem, quantas fraldas descartáveis de recém-nato eu utilizo mensalmente para que eu possa fazer um pedido de compras? Entenderam? Então, isso tudo é um processo administrativo. Eu uso equipo para hemotransfusão, para passar um sangue. Por que eu vou comprar? Porque a gente utiliza um equipo para cada bolsa de sangue. Se eu tenho uma instituição em que eu possa ter hemotransfusão, eu tenho que calcular. Eu tenho que ter uma média de consumo, de solicitações de hemotransfusão, para que eu tenha um cálculo mediano, mais ou menos, sobre quantos equipos eu vou utilizar. Entenderam? Então, isso se chama qualidade. Todos nós sabemos que agora toda e qualquer empresa tem a ouvidoria. Por que serve? Para que serve a ouvidoria? É só para dar elogio, crítica? Não. A ouvidoria ela serve justamente para que eu consiga
melhorar a qualidade do serviço, é lógico, mas também ter uma previsão e provisão dos meus insumos, do que eu estou gastando. Não só de recursos humanos, mas também de recursos materiais. E se está atendendo, tá? Então, todos esses questionamentos, eles giram em avaliação de desempenho de algumas funções. Então, a gente chama a controle de qualidade. Está aí na página 31, no qual eu avalio quantitativamente e qualitativamente itens de qualidade dentro do meu ambiente. E aqui na página 31, tem alguns indicadores, tá? Que são assim os principais que são utilizados na área de saúde. Então, aqui tem 9. Primeiro, taxa de ocupação, né? Que é um tipo de indicador no qual eu tenho que entender quantos leitos são ocupados diariamente. Não adianta, por exemplo, eu tenho uma média de 20 nascimentos de crianças, digamos assim,